Cláudia, numa feliz lembrança, né? Quando eu estava conversando com a Cláudia sobre o tema que a gente gostaria de trazer aqui para o Ciência, ela se lembrou da Kênia, que foi sua professora há mais de 20 anos na universidade, uma memória muito viva, afetiva, e isso nos deixou muito felizes com a escolha da Kênia, né? Bom, esse evento aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas é uma atividade, né, que se chama Ciência e Psicanálise, Interfaces e Intercâmbios. Essa atividade ela é coordenada por mim e pela Renata Tasca, que está aqui com a gente. Foi idealizada a princípio pela Cati Buscaglione, que era a nossa anterior coordenadora junto comigo, e que agora está em outros projetos. Agora a Renata começando aqui na coordenação, e a gente tem aí vários projetos, planos aí para a continuidade dessa atividade, que é uma atividade que eu particularmente gosto muito, né? A ideia do Ciência é justamente trazer temas diversos, profissionais de áreas diversas, para conversar sobre temas atuais e fazer esse contraponto com a psicanálise, né, que eu acho que só tem a nos enriquecer de todas as formas, né? E hoje, para fazer esse contraponto aqui, a gente tem a Cláudia Antonelli, nossa querida colega da casa, que mais para frente eu vou também apresentar, né? O tema de hoje, que a gente escolheu, é o nomadismo, da ancestralidade ao sujeito contemporâneo em trânsito. Essa imagem que a gente colocou para receber vocês é uma imagem, é uma fotografia do Sebastião Salgado, que está na mostra dele chamada Êxodos, né? São fotos magníficas, acho que a maioria de vocês já deve conhecer, mas vale a pena revisitar. Então, a gente colocou essa imagem aqui para recebê-los e para dar um pouco esse tom, né, do nosso encontro. Sem mais delongas, eu vou apresentar aqui primeiro vou contar para vocês como é que vai funcionar. Algumas pessoas já participaram desse nosso evento. A Kênia vai ter uma fala, em seguida a Cláudia vai ter uma fala, e então a gente abre para discussão, e a gente convida todos vocês a participarem, porque essa é a ideia do Ciência e Psicanálise, né? A gente promover essa conversa, essa troca entre todos nós que estamos aqui participando, né? Então, eu convido a vocês, após a fala da Cláudia, que se inscrevam no chat, ou levantem a mãozinha, às vezes até mais fácil no chat para a gente poder acompanhar, e a gente vai conversando, nós vamos batendo papo, e aí a Kênia e a Cláudia vão podendo também se colocar mais, tá bom? Vamos lá, então. Então, nomadismo da ancestralidade ao sujeito contemporâneo em trânsito, já que pode tirar a foto de fundo, que assim eu consigo ver a carinha das pessoas, por favor. Muito obrigada. A Kênia, estou te vendo aí, Kênia Kemp, é graduada em História pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Antropologia Social pela Unicamp, especializada em Filosofia, e está cursando doutorado na área de Ensino e História e Ciência da Terra na Unicamp. É professora universitária, com atuação nas áreas de Antropologia, Antropologia da Comunicação, Identidade Cultural, Sociologia da Cultura, Mídia e Movimentos de Produção Artístico-Cultural, Cybercultura, Tribos Urbanas, Patrimônio Cultural, História e Memória e Divulgação Científica. Atualmente, atua em ensino e pesquisa, orientação de monografias e pesquisas para artigos científicos, orientação e mentoria das atividades de extensão universitária junto a organizações do terceiro setor. Kênia, muito bem-vinda, e eu, pelo menos, já estava muito ansiosa para te ouvir falar sobre esse tema aí tão atual, né? Tão atemporal, porque a gente está falando desde dos primórdios, e tão atual ao mesmo tempo, né? Então, Kênia, eu vou pedir para todo mundo deixar os microfones desligados, acho que já estão, e aí, em breve, convidarei a abrir os microfones para participarem também. Antes de mais nada, agradeço a lembrança, a memória afetiva da Cláudia, e a esse convite da Sociedade Brasileira
de Psicanálise de Campinas. Me sinto muito bem recebida pela equipe desde o contato inicial, agradeço a Débora, a Renata, a Jaque, a Juliana, né, nossa equipe de apoio aí. E estou vendo presentes também aqui alguns ex-alunos, além da Cláudia. Então, é muito interessante esse nosso percurso, né, de educadores, como a gente vai deixando algumas histórias que vão sendo retomadas e reconstruídas e sendo tecidas, né? Bom, sobre o nosso tema nomadismo, essa ideia do nomadismo, eu vou partir de um recorte não só antropológico, mas também histórico, né? Então, a ideia é trazer uma arqueologia do nomadismo. Lembrando, a primeira coisa, quem é o sujeito nômade, né? O sujeito nômade é aquele que tem uma necessidade constante de se mudar de um lugar físico, né? De estar em trânsito. Então, ele não se fixa, não se torna um sujeito sedentário. E o que é muito curioso, porque o sedentarismo faz parte, inclusive, da nossa Constituição como seres gregários, né? O ser humano, biologicamente falando, é um ser gregário, ele precisa se agregar. Mas o nômade se agrega e se relaciona de uma outra forma, não estando fixado a um lugar. Bom, dito isso, vamos lembrar, é muito importante, esse é um evento sobre ciência e psicanálise, e do ponto de vista científico, nós ouvimos sempre muito a definição que o que nos define primordialmente enquanto seres biológicos é que nós somos seres racionais. Então, a racionalidade é colocada num patamar superior, mas é necessário lembrarmos que para compreender esse ser humano, é importante lembrar a nossa constituição biopsicossocial, né? E como essas dimensões se atravessam, se informam e se entrecruzam. Isso vai estar pontuado na minha fala durante a minha explanação. Então, indivíduo e coletividade se influenciam mutuamente. Eu tomei como ponto de partida um texto bastante provocativo da Vera Bussabi e do Fernando Ribeiro, que são do Departamento de Psicologia Experimental da USP, que o texto se chama Biologicamente Cultural. Por que eu elegi esse texto? Porque, normalmente, quando a gente fala no ser humano enquanto uma espécie racional e complexa, porque somos biopsicossociais, as ciências da natureza, as ciências biológicas, tendem a ter uma prevalência, né, uma centralidade, nos definindo enquanto corpo físico, então, a presença da inteligência, da coluna ereta, o tamanho da nossa caixa encefálica, né, que foi mudando, a questão da possibilidade da fala, as mãos, né, a presença do polegar opositor, nos dando membros como ferramentas para interferir no mundo e criar um mundo cultural, enfim. Mas sempre fica parecendo que esse biológico, essa evolução biológica, ela aconteceu sozinha, ela era algo que já estava previsto para acontecer e, seletivamente, isso foi nos dotando dessas características. E, nesse texto, a Vera e o Fernando colocam dimensões bastante importantes, lembrando que essa evolução biológica ela foi entrecortada pelo nosso comportamento cultural. Então, a cultura, quer dizer, fabricar instrumentos, ser capaz de, numa organização coletiva, distribuir papéis sociais diferentes, foi também importante na evolução, na seletividade biológica da nossa espécie. Então, essas características biológicas e culturais se entrecruzaram mutuamente, e há uma interdependência na nossa constituição enquanto humanos. Isso é muito importante lembrar, uma vez que a nossa espécie teve origem na África, isso é uma história muito conhecida de todos nós,
Foram grupos de hominídeos que partiram de um local na África e habitaram todo o planeta. E aí começa a história do nosso nomadismo, dos nossos deslocamentos, né? Esse deslocamento da África em busca de locais mais adaptáveis à sobrevivência humana, nos colocou, enquanto espécie, num constante deslocamento. Esse nomadismo, óbvio, né, a princípio, ele é encarado apenas como uma questão de sobrevivência. Ora, era necessário se locomover, se deslocar para sobreviver. Entretanto, esse deslocamento, e vamos lembrar, o nosso comportamento cultural, o nosso comportamento em grupo, ele não é apenas um instrumento de sobrevivência, ele não é algo apenas que nos constitui enquanto um instrumento biológico de sobrevivência e reprodução. Nós criamos esses mundos externos, mas também criamos os nossos mundos internos. Então, a cultura nos permite a linguagem, e a linguagem nos permite criatividade, desejo, motivação, enfim, né? Isso sempre se constitui, nesses deslocamentos, num ambiente externo provocado a partir de diferentes motivações, de diferentes constituições. Então, o clima, a paisagem, a geografia, enfim, esses sistemas ecológicos, onde o ser humano é apenas mais um componente, né, foi nos constituindo enquanto espécie ao longo da nossa história. Se a gente retomar, então, da nossa origem até os dias de hoje, o deslocamento humano nunca teve uma interrupção. Esses deslocamentos coletivos ou individuais só foram se modificando através de uma narrativa histórica que, em cada momento, né, nós conhecemos. Os grandes exploradores, Marco Polo, por exemplo, que sai da Europa e vai até a Ásia, né, os confins da Ásia, e registra isso. O Marco Polo tem a vantagem de ter registrado, nós temos o benefício do registro que ele deixou disso, mas ao lado dele, quantos outros exploradores humanos, né, se dispersando pelo mundo, devem ter tido essas experiências de deslocamento, de se colocar num lugar estranho, diferente, em que a percepção de mundo e a necessidade de sobrevivência foram tecendo uma nova história humana. Depois dos exploradores, nós podemos lembrar, né, retrospectivamente na nossa história, os grandes conquistadores, os impérios, que foram se formando, e a partir desse poder que se constituiu do deslocamento e da apropriação, de vencer o território do outro, conquistar o outro e dominar, né, e ocupar esse território, inclusive com uma nova população, também fizeram parte desses nossos deslocamentos. Então, surge aí a ideia de um poder sobre o outro, né, de exercer um poder cultural, militar, econômico, político, inclusive de conhecimento e domínio sobre essa nova natureza, esse ambiente, essa ecologia que o ser humano foi conhecendo. Num passado um pouco mais recente, nós temos a colonização, né? A Europa sai do mundo e conquista os 5 continentes, aí se dispersa através dos mares, formando uma nova história um pouco mais recente. Esses colonizadores levaram, a partir da Europa, a partir desse centro, essa narrativa eurocêntrica, né? Esses nômades, esses novos nômades, por toda a nossa história. E o último tipo, aí se eu poderia falar isso, estou tomando uma licença poética aqui, mas o último tipo de nômade a surgir historicamente são os turistas, né? Os turistas que se colocam em trânsito a partir do contexto de um deslocamento mais controlado, né? Mais previsível, menos aventureiro e talvez bem menos relacionado com a questão do poder, em algumas situações. E aí a gente chega no contexto da modernidade.
Retomando esse referencial desses deslocamentos, nós temos o desenvolvimento dos novos meios de transporte e comunicação, que vem colocar, né, interferir nesse nomadismo, uma nova forma mais burguesa, mais moderna de status, e o turista passa a agregar esse capital cultural, porque através da facilidade dos deslocamentos e da comunicação, o turismo vem agregar, né, para o sujeito contemporâneo uma busca de significados e experiências nessa nova configuração das possibilidades de deslocamento. E vamos lembrar que no contexto da modernidade, né, surgem novas formas de experiência gregária, e, por exemplo, a gente pode relembrar o conceito do Michel Maffezoli, das tribos urbanas, né? Como o sujeito passa a buscar essa nova forma de identificação com grupos, né? Que não precisam ser necessariamente ou territorialmente aquele a partir do qual o sujeito se pertence, né? Mas essas tribos, com a facilidade dos meios de transporte e comunicação, são tribos mais globais. Então, eu me identifico com tribos que estão acontecendo nos meios de comunicação e aí trazem rótulos para as pessoas, e essas tribos mais globalizadas dão uma nova possibilidade a esse sujeito nômade desse deslocamento mais digital. E aí nós chegamos num pensador muito importante, que é o Bauman, né? E a modernidade líquida, onde o sujeito, como indivíduo, se vê cada vez mais centrado, a partir de uma necessidade de visão de mundo individualista. O individualismo se arraiga, se ancora numa necessidade do sujeito se perceber não apenas como aquele que tem um referencial cultural do território, da nação, da região, enfim, da língua, mas também como um referencial de um sujeito individual que está em trânsito, a partir daquilo que não é mais sólido, daquilo que é líquido, daquilo que se transforma o tempo todo. E, portanto, essas redes digitais, né, esses novos cenários que o nômade digital pode frequentar, conhecer, se ambientar, se identificar ou não, ele vai transitando de um ambiente ao outro, isso constitui uma nova forma do sujeito se constituir enquanto indivíduo nessa modernidade líquida. Portanto, uma pergunta importante, né, que a gente poderia fazer nesse momento: o que coloca o sujeito individualista contemporâneo em trânsito? E aí eu trouxe aqui algumas perspectivas, porque é fracionado, né, uma visão que tem aí várias possibilidades de abordagem. Primeiro, eu acho que a gente não pode descartar o gene ancestral, né, daquele sujeito que se deslocou desde o início, o sujeito humano se deslocando na busca de algo, né? Também não podemos descartar a busca da identidade, que está para além do nosso local de origem, para além dos nossos papéis sociais. Inclusive, na modernidade líquida, esses papéis sociais se sobrepõem, né? Então, eu posso ter uma identidade enquanto profissional, mas ao lado dela nós vamos compondo outras faces, outras identidades tão importantes na nossa constituição enquanto sujeitos, não é? Também não podemos descartar a influência das mídias, das redes sociais, nessa composição dessa identidade contemporânea e da busca nesse nomadismo, né? O que é que está constituindo essa busca e o que é que está constituindo essas identidades.
Atualmente, as mídias e as redes sociais têm tido o desafio de uma nova perspectiva, que é a inteligência artificial, as realidades virtuais, do sujeito que pode ser vários ou nenhum, né, em ambientes onde ele permanece e se desloca e assume novas identidades. Enfim, será que existe uma nova cultura da busca pela experiência com o outro, né? Então, cada vez que a gente se coloca em um ambiente, em um local, seja ele físico ou não, nós precisamos nos relacionar com esses outros que estão nesse lugar. E é esse outro o maior responsável por nos dotar de identidade, a partir da percepção daquilo que eu não sou, que eu me vejo como quem eu sou. Então, essas referências, esses ambientes que o nômade frequenta, são importantes nessa constituição, e esses vários outros que ele vai encontrando vão tecendo, vão constituindo esse sujeito contemporâneo. Será que existe ainda o outro? Ou esse outro é apenas uma forma de olhar para si mesmo? Então, até que ponto essa alteridade é também uma internalidade? Será que essa experiência de estar deslocado e descolado também se constitui como uma nova forma de gregarismo em solidão? Ou seja, somos seres gregários, sim, continuamos a ter essa necessidade do coletivo, mas a gente atualmente parece estar num êxodo voluntário, né? E, por fim, outras questões não menos importantes. Em que medida ser explorador desses territórios, dessas experiências, transforma a experiência contemporânea face às novas vidas voltadas para o digital? Ou seja, a realidade virtual será portadora desse desejo de trânsito a partir daqui? E, por fim, eu deixo, então, aí a título de conclusão, um pouco mais de provocações, nessa minha tentativa de construir aqui uma arqueologia desse sujeito em trânsito, dizendo que, sim, somos influenciados pelo meio, mas negligenciamos as nossas potências a partir de traços que talvez tenhamos herdado da nossa ancestralidade. A ancestralidade também é uma das camadas que constitui essa busca de cenários, de pessoas, de experiências, enfim. Olhar a partir de dentro daquilo que não temos consciência e sequer conseguimos ainda nomear, esse gene do caminhar, é tão importante quanto essa análise de fora do contexto sócio-histórico. E aí eu deixo dois filósofos para fechar a minha exposição, lembrando do Aristóteles, né? Aristotelicamente, nós somos potência. Existe uma potência em cada um de nós que se transforma em ato, em expressão. Portanto, aquilo que nós viemos a expressar é apenas uma consequência daquilo que já é potência. E Spinoza, falando sobre a questão do desejo, daquilo que nos motiva. Spinoza também retomou essa integralidade entre corpo e mente, da mesma forma como Aristóteles, né? E ele diz, olha, aquilo que te motiva, aquilo que, não motivação no sentido apenas de um desejo, mas no sentido daquilo que te faz se movimentar no mundo, daquilo que te faz reagir ao mundo, e como você usa essa motivação. Então, nessa exposição, eu espero ter deixado aqui para vocês, nesse percurso antropológico, histórico, filosófico, né, um pouco das minhas ideias e daquilo que pode nos colocar num debate a partir daqui.
Agradeço. Obrigada, Kênia. Você já nos deixa com um monte de curiosidades, indagações e questões para a gente poder conversar, né? Então, segurar um pouquinho para poder escutar a Cláudia e aí a gente ir conversando junto mais adiante. Vou apresentar, então, a Cláudia Antonelli, que é psicóloga, especialista em saúde mental, mestre em método psicanalítico e formação de cultura pela PUC de São Paulo, da onde saiu o seu livro Estrangeiro, Eu e Você, um olhar psicanalítico contemporâneo, que inclusive a Cláudia nos presenteou com um livro desse, que vai ser sorteado ao final dessa atividade, presenteando um de vocês que estão aqui conosco. Tá? Então, já agradecemos de sair da Cláudia por essa gentileza. Ela também é doutora em Ciências Médicas pela Unicamp e psicanalista pela IPA, membro efetivo da SBP Camp. A Cláudia também atende, óbvio, né, em consultório particular, na clínica dela em Campinas. Então, Cláudia, por favor. Olá, então, bom dia, me escutam bem? Sim. Então, Débora, muito obrigada. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você, com a Renata, minhas queridas colegas, também com Kênia Kemp, né? Como você disse, tive o privilégio de ter como professora de antropologia dentro da graduação de psicologia, que é um segundo privilégio, né? Hoje em dia, eu acho que é mais difícil encontrar essa possibilidade. Isso há mais de uns 25 anos atrás. Então, como ela disse no início, né, essa história nossa que vai se construindo, se tecendo, é muito gostoso. E também de ver alguns rostos conhecidos aqui da graduação, também é bem gostoso. Esse assunto, para mim, ele é muito estimulante, e a fala da Kênia também foi muito estimulante, né? Eu também preparei aqui uma pequena exposição para gerar conversa, né? Mas eu anotei peguei umas pérolas aqui da fala da Kênia, né? Ela apresenta o pensamento dela como a arqueologia do nomadismo, que eu achei já muito interessante, né? É isso que abre, que expande de alguma forma para o assunto. E ela, no final, ela diz que coloca uma pergunta, então, para nós, e ao final eu também vou colocar uma pergunta para ela, de volta para ela e para vocês, para a gente conversar. Ali no final da fala dela, ela vai apontando para um território. É interessante porque esse assunto de nomadismo, ele aponta para territórios, né? Sejam eles... É que aí que está, né? Eu não gosto muito de dicotomias, e é disso que a Kênia fala também, né? Não existe uma dicotomia, não é ou cultural ou o biológico, mas todo esse jogo intenso, né? De trocas entre o fora, o dentro, o outro, o eu, enfim. Mas esses territórios, eles são tanto externos quanto internos, né? Ela vai apontando para isso no final da fala dela, e eu acho que é por esse caminho que eu também vou pegar um pouco. Só uma curiosidade, aliás, falando disso, o conceito que norteou, né, de alguma forma ali o meu mestrado, né, que culminou aqui no livro, ele é um conceito, a Katerina Koltai, que é uma húngara, psicanalista baseada em São Paulo, também historiadora, mas na prática ela é do trabalho psicanalista, ela utiliza o estranho, o estrangeiro, ela diz, é um conceito nômade, por origem, por natureza, né? Porque é esse estrangeiro que a gente encontra fora, né? Ou aquele, obviamente, esse outro, né? Em nós, se estivermos no campo da psicanálise, esse outro, como Freud falou já lá em 1919, o tal do Unheimlich, né? O estranho. Só achei interessante contar, né? A Kênia citou falou da nossa origem, né? De hominídeos lá na África, e é muito interessante porque, para quem não acredita, como se isso ainda fosse possível,
A gente tem um irmão que é biólogo, voltado para o estudo da evolução das espécies, e ele fez, talvez a Kênia saiba, tem um teste que se você compra, a National Geographic, tem algumas empresas que fazem isso, né? A National Geographic é uma delas, você compra pelo correio, eles enviam um kitzinho lá para você colher um pouquinho de saliva, eles fazem um estudo genético para ver, para mapear de alguma forma essa cadeia genética que compõe cada um, e ele fez para ele e para os filhos dele, né, meus sobrinhos, e constou lá 2% da nossa origem africana. Eu achei muito interessante, eu acho bonito, né, algo que atravessa aí por milênios, né, de alguma forma, mas está aqui no nosso gene. Bom, eu vou agora falar propriamente aquilo que eu tinha... Vou só ressaltar algumas coisas, né? Primeiro, essa ideia que eu compartilho com a Kênia, né, da não dicotomia, né, as dualidades binárias, o biológico ou, enfim, o cultural ou o genético, o intersubjetivo, o intrasubjetivo, enfim, tudo isso nesse trânsito intenso que, a meu ver, é o marco, né, dessa questão do nomadismo. A Kênia citou alguns movimentos, né, de deslocamento em massa, né? Ela falou aí, citou as cruzadas, né? Os deslocamentos mais para fim de conquista, de expansão, de invasão, né? A gente sabe que as cruzadas tinham lá um marco de violência também, né? Aqui do nosso tempo eu digo desde a virada do século passado, né? Eu acho que temos duas grandes marcas de movimento de deslocamento em massa, que foram, então, as imigrações, pensando aqui no nosso local, né, no nosso país, as imigrações italianas, japonesas, enfim, imigrações para o mundo todo. Falo daqui, mas, obviamente, as imigrações, elas foram para a América do Norte, foram para a Europa e se espalharam, né? Então, a marca da imigração, eu acho que é algo muito forte do nosso tempo atual, né? Assim como os exílios de guerra. A gente tem visto, né? Outro dia eu escutei uma historiadora também dizer que é impressionante, atualmente 50% dos exilados de guerra vêm de 3 países unicamente, né? Aquele miolinho em que a gente sabe, né, Ucrânia, agora, atualmente, né, está tendo um êxito muito grande de exilados de guerra, mas também teve antes ali Síria, Paquistão, um país vizinho, ali aquele núcleo fornece, de alguma forma, 50% aí dos exilados, né? Agora, numa pesquisa rápida pelo Google, né, pela internet, ontem, inclusive, eu fiquei pensando, mas qual que é o número, de fato, de pessoas deslocadas pelo mundo, né? E, claro, aqui é uma fonte, vinha de uma publicação que me pareceu séria, né, mas só para a gente brincar aqui um pouco com os números, dizia que no ano passado, retrasado, 21, é um dado de 2021, 281 milhões de pessoas se encontravam em deslocamento. É mais do que a população do Brasil, né? Porém, desses 280, 80 as que forçosamente foram, enfim, que foram forçadas a se deslocar, né? Ou seja, por questões de guerra, violência, perseguição e tal, abuso de direito humano. Ou seja, então temos 200 milhões que, de alguma maneira, se deslocam por opção, né? Por uma escolha. Até onde a escolha é possível ou não, enfim, vamos falar um pouquinho disso, né? Então, essa população, né, o porquê da escolha, que eu acho que a Kênia vai apontando para aí no final da fala dela, por quê? Né? Por que o sujeito contemporâneo se desloca? Essa foi o tema aí que eu procurei estudar, e o tema que
é o recorte que eu posso fazer enquanto psicanalista, né? A psicanálise, a gente sabe, apesar de ser o corpo teórico dela, né? A metapsicologia, ela constrói uma compreensão, ela busca construir uma compreensão do todo, né? Por exemplo, processos de luto no humano, na mente humana, né? Ou processos de identificação, a gente aí não está falando de ninguém específico, está falando de uma compreensão teórica, mas na prática, a psicanálise ela é uma ciência, um estudo do particular, né? Do indivíduo, e é um pouco daí que eu vou falar, né? A Seger, uma psicanalista belga, ela divide, então, a título de especificidade, né? Não para separar, mas ela diz, bom, tem a grande história e tem a pequena história. A pequena história é do indivíduo, de cada um. Não é juízo de valor, né? Pequeno, mas a diferenciação conceitual. E a grande história do mundo. Ela diz essas duas, obviamente, se entrecruzam, né? Mas há, talvez, algo de se pensar em cada uma desses escopos, né? Assim como um outro psicanalista, o Lagarde, é um francês, ele diz o seguinte, os pássaros migram, o humano se exila. É claro que é uma provocação, mas é algo para fomentar o pensamento, porque o humano também migra, né? Migra e migra, não é? Então, não é isso. Mas ele está também buscando uma diferenciação, né? Os pássaros migram por instinto, vamos dizer, né? O humano se exila. E aí a gente vai apontando para algo de uma escolha, talvez, né? Agora, aí, adentrando um pouquinho mais, né, a Kasselnick, que é uma psicanalista também lá de São Paulo, que trabalha, ela tem uma clínica de estrangeiros, né? 90% da clínica dela é composta por estrangeiros. Ela diz o seguinte, tem algo em comum, né? Assim, aqueles que se exilam por opção, aqueles que se deslocam por opção, é muito diferente daqueles que são forçados a se exilar, por exemplo, um exílio político, né? Um exílio de guerra. Ela diz, o Mézenc vai dizer, há semelhanças, né? Por quê? Porque em todos os casos, quer seja um expatriado, um refugiado, um exilado, existe um arrancamento, né, das raízes, né, das referências presentes, da presença das referências, língua, pessoas, lugares, o mundo tal qual a gente conhece, de imediato, né, onde eu estou, com quem eu estou, qual é a minha cultura, isso tudo é arrancado à presença, né? Claro que existe isso tudo, um registro interno, né, internalizado, dependendo aí das possibilidades de cada um. Bom, então, tudo isso acontece, esse arrancamento, né? E isso eu vi nessa pesquisa. Então, eu tratei no sentido de estive em contato, o que eu fiz, né? Eu fiz uma coleta e culminei, em síntese, com 5 pessoas, isso para o mestrado, né? Que se deslocavam pelo mundo de maneira significativa pelo tempo, né? Pelo número de lugares passados, né? Então, não era uma viagem de turismo de 1 ano, 2 anos, não era um intercâmbio protegido, não era nada disso, né? Era uma situação mais marcada, né, por essa questão do nomadismo. Um deles era um exilado político do Chile, os 4 outros não, e já aí a diferença ficava nítida. Esse exilado político, ele dizia nós, no plural. Ele não conseguia, era impressionante, ele não conseguia dizer eu. Eu saí do meu país, fui até a Suécia. Por quê? Né? Eu fui entendendo que tinha ali um marco traumático dessa escolha, porque quando ele sai e os outros ficam, tem algo muito penoso nisso, porque os que ficaram, família inclusive, alguns, por exemplo, morreram, né? Foram mortos. Ele sobreviveu.
E aí, né, esse marco da sobrevivência é algo... Leon Greenberg, um argentino, né? Ele fala da culpa do sobrevivente. É algo presente também nos sobreviventes de guerra, né, de Auschwitz, que às vezes acabam até por se matar, não aguentando, né, o peso dessa sobrevivência. Então, nesse campo do exílio forçado, a gente vê registros muito específicos, né? Os 4 outros, então surge a pergunta, né, por que se exila? Por que se desloca? Tinha um francês, por exemplo, que estava há mais de 20 anos transitando pelo Brasil, né? Na conversa com ele, transitando meio sem rumo, ficava ali, foi surgindo certo rancor, né, das referências originais dele, por exemplo, né? Então, o Leon Greenberg, né, que escreveu Migração e Exílio, ele diz, foi o trecho que eu usei para gravar aquele videozinho, né, não sei se alguém chegou a assistir, o que alimenta, né, o desejo de partir? Isso foi lá em 80 e pouco, na década de 80, que ele se pergunta, né? Porque ele diz assim, ainda que haja, como é que fala, razões, né, ainda que haja razões concretas, por exemplo, um trabalho, ou estudos, profissão, ainda que haja isso, ele diz, ainda que essas razões existam em um plano mais profundo, podem ser utilizadas como racionalizações que permitam satisfazer outras necessidades, conflitantes ou não, de origem interna, né? Aí eu recorto um trechinho do Antonin Artaud, é um dramaturgo francês, conhecido, que escreveu lá em 1948, os Tarahumaras. Ele viajou, né, pela América Latina, e ele escreveu o seguinte, ele um pouco meio, enfim, ele escreveu, somente fui, porque eu acho que é mais do que um dramaturgo, do que um escritor, né, ele tinha algo aí de investigar o mundo. Ele diz assim, somente fui até as alturas do México para me desvencilhar de Jesus Cristo. Como conto um dia ir ao Tibete para me esvaziar de Deus e de seu Santo Espírito. Então, tinha aí uma busca por um esvaziamento de referenciais, né, uma busca dele particular. Eu vou me interessando aqui mais para o final, para a gente poder conversar. Uma outra pessoa dessa pesquisa, uma jovem, né, também transitando, uma jovem também francesa, foi um pouco coincidência, ou não sei, transitando aqui pela América Latina, e aí, no contato, a gente vai vendo o aprofundamento das razões, né, do deslocamento, da questão nômade, né. Ela diz, primeiro, ela tem um pai chileno, a mãe francesa, um pai chileno. Em primeiro lugar, ela diz, eu fui buscar a história do meu pai. Então, a ideia era ir até o Chile, né? Conhecer a família, a terra, a língua, a cultura. Fui buscar a história do meu pai. Mas vão surgindo outras coisas, né? Ela saía, por outro lado, de uma mãe deprimida, né? De uma terra que para ela era uma terra deprimida, o país dela, né? Em busca de vida, é isso que vai dando a impressão, nesse caso não da vida fisiológica, né, propriamente dita, mas de elementos vivos, afetivos, que pudessem trazer um sentido para ela, para a história dela, para a vida dela. Então, no segundo momento, ela diz isso, eu queria ir buscar pedaços de vida. E num terceiro momento, já em trânsito, porque aí ela veio para a Argentina, ficou um tempo, ali ela conheceu um rapaz, né? Eles ficaram juntos, e nisso ela voltou com ele para o Brasil, né? Um brasileiro. Então o Chile nem era uma razão, era uma razão mais lógica, mais acessível, mas internamente era algo mais profundo, né? Porque aí quando ela se junta a ele, e algo de um afeto, de uma ligação afetiva acontece, para ela traz um sentido. Como é que eu estou de tempo, Débora? Pode seguir, Cláudia, mais uns 5 minutos. 5 minutinhos? Ótimo. É isso que eu preciso, é tudo que eu preciso.
enquanto, só a título de contraste, né, o sujeito chileno, exilado, na fala dele, que é sempre nós, né, nós, ele diz, uma fala que me marca muito, ele diz, quando eu cheguei, né, lá no país de exílio, ele diz, fazia 15 graus negativos quando eu cheguei lá, mas não importa, eu me sentia bem, porque eu estava vivo. Aí a gente vê o marco da diferença do deslocamento, né? Situações também muito confusas, né? Tinha uma questão lá que era em relação à língua materna, e uma dessas pessoas que nasceu na Itália, mas transitou o mundo muito mais, permaneceu em países muito mais do que no tempo que esteve na Itália, né, o país de origem. Eu pergunto sobre a língua materna, e ela diz, mas ela fica confusa, ela não consegue responder primeiramente, né? E ela diz, mas o que é a língua materna? É a língua que eu aprendi primeiro, ou é a língua em que eu me sinto mais confortável falando, depois que eu perdi as minhas raízes? É a fala dela, né? Então, o italiano, para ela, não era a língua confortável, né? A língua confortável era a língua do companheiro dela, né? Ou a língua que ela foi, acho que foi o inglês, né? Que ela foi se concretizando. E aí até aprendi depois, com uma linguista, que hoje em dia eles falam, para diferenciar, eles falam em língua de origem, né? A língua da origem não é necessariamente a língua materna, porque até a língua materna hoje em dia vai havendo um cruzamento, né, de registros. É a língua da mãe, é a língua de quem cuidou, é a língua do pai, que língua é essa, né? Então, fala assim, língua de origem. Para deixar, então, fazer aqui uma provocação para a Kênia, a gente vê, né, Kênia, eu acho, é fato, né, os deslocamentos, como você disse, como a Débora já anunciou no início, né, que é atemporal e tão atual ao mesmo tempo, eles estão aí, né, e atualmente a gente tem números estonteantes, né, de pessoas deslocadas pelo mundo, qualquer que seja a razão. Eu me faço a seguinte pergunta, a mim e a você, eu tenho a impressão que isso atravessa, de alguma forma, os nossos processos de subjetivação. Eu vi que um dos temas do seu doutorado, né, é identidade cultural, né? Nos atravessa como indivíduo, como cultura, como talvez espécie, essa multiplicidade de línguas maternas, de origem, referências culturais. O que é que isso vai, como é que isso vai se registrar? A pergunta é, será que isso vai se registrar em nós enquanto espécie? Né? Será que seremos, essa é meu sonho aqui, né? Será que seremos uma espécie mais adaptada, isso numa vertente mais otimista, né? Adaptada culturalmente ao estranho, ao estrangeiro, ao diferente, porque isso vai estar em nós também, ou numa vertente menos talvez otimista, né? Será que isso, tal da globalização um pouco, né, que me preocupava já 20 anos atrás, será que as diferenças vão blend, né, vão se apagar, não vai fazer tanto mais sentido, né? O que é um brasileiro, o que é um peruano, onde que vão ficar esses registros até então, muito cativos, né, de cada um culturalmente, né? O que será que vai acontecer, Kênia? Responde para a gente. Obrigada, pessoal. Espero ter uma boa conversa aqui com vocês. Obrigada, Cláudia. Nossa, muitas coisas também vão surgir. Eu já estou com 25 perguntas aqui na minha cabeça e 25 caminhos por onde eu quero transitar, né? Porque eu acho que é tanto caminho, né? É tanto trânsito, que, enfim, eu não vou me estender aqui. Eu vou passar para a Kênia para repetir, para a provocação da Cláudia, mas antes eu vou dar mais uma provocadinha, porque teve uma coisa na fala das duas
que me saltou aos olhos, assim, juntando os 200 milhões, né, acho que foi esse número que você usou, eu sou ruim de número, que a Cláudia disse que são os que estão migrando ou em trânsito voluntariamente. E na falha da Quênia, ela fala, né, desse êxodo voluntário. Né? Esse público me interessa especialmente. Claro, eu acho que assim, a gente pode pensar aí nessa movimentação toda, os exilados, fugitivos de guerra, enfim, tem muitos fatores que podem fazer essa movimentação obrigatória, né? Mas fico muito curiosa com essa história desse êxodo voluntário, né? O que as pessoas buscam, né? O que está todo mundo buscando? A gente acompanha hoje na família, no vizinho, em loco, né? As famílias pelo mundo, os jovens procurando estudo fora, os adultos, recolocações, famílias inteiras que resolvem se mudar. Então, tem uma busca e tem um trânsito muito... Hoje é estranho quando não tem dentro da família essa movimentação toda, né? E aí esses encontros com outras línguas e outras culturas e essa mistura, enfim, é um assunto que pessoalmente me interessa muito e me deixa muito curiosa, né? O que vocês pensam disso, né? O que vai movimentando, né? O que essas pessoas estão buscando? E essa pergunta final da Cláudia eu achei muito interessante também, né? Quais as marcas dessa história? Como é que essa mistura se dá? Porque, enfim, eu acho que tem uma coisa que diferencia... A diferença, ela é marcada na origem e na língua, e aí tem essa aproximação, onde essas pessoas se conectam, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que tem a marca de cada lugar. Enfim, eu tô pensando numa situação... Eu tenho uma situação familiar curiosa, de filhos morando fora e namorando pessoas de outros lugares. Então, quando junta a mesa, é uma torre de Babel, porque são muitas línguas faladas. Um fala espanhol, outro fala inglês, outro fala italiano, enfim, uma comunicação bem complexa, né? Mas, enfim, muitos assuntos que vão me deixando curiosa. Vou passar aqui a palavra para a Kênia e abrimos o chat para quem quiser conversar, vai se inscrevendo. Ela já está inscrita, Já Ana. temos Pediu para falar. inscritos? Já Então temos um tá bem. inscrito. Depois da Ana, eu também queria fazer uma provocação Ai, e que ótimo. agradecer, né, a fala das duas falas muito instigantes e que nos levam a lugares, né, muito diferentes, né, tanto dentro quanto fora, né, ainda mais com esse nomadismo digital, que depois vou aguardar para falar um pouquinho sobre ele. Então, vamos para a Quênia e, em seguida, temos inscrição Ana. Bom, vamos lá. De fato, abrimos várias perspectivas de abordagem aqui, né? Eu acho que o que permeia, o que alinhava toda essa discussão é o conceito da alteridade, né? Ou seja, como nós nos colocamos em relação ao outro e o que essa situação de estar perante o outro acaba sendo incorporado e vai constituindo camadas do sujeito, de si mesmo, do eu, né? Como isso vai sendo organizado internamente. E a antropologia tem muito a nos dizer, né, sobre essa questão da alteridade. Óbvio que um antropólogo, assim como os exilados voluntários ou aquelas pessoas que, por iniciativa própria, querem se colocar perante um outro, que é um estranho, que ele não entende completamente, né, que ele está buscando uma compreensão, é completamente diferente da perspectiva daquele que está em alteridade, como a Cláudia resgatou aqui, arrancado, né, das suas referências. De toda forma, há uma situação, há algo que precisa ser equacionado, que é a presença do outro, né? Então, esse desconforto interno dessas diferenças do si mesmo com o outro é algo que vai se constituindo, né, sendo construído a partir daquilo que o contexto onde eu estou, o contexto físico ou digital, pode me facilitar ou me impor limites, né, nessa relação com o outro. Quando a gente fala
e aí a Cláudia traz a busca do esvaziamento de referenciais, né? Então, esse sujeito que voluntariamente se desloca e procura se esvaziar de alguns referenciais, enquanto outras pessoas estão buscando algo que talvez tenha a ver com a história dos antepassados, enfim, né? É uma fuga de um contexto conhecido que talvez não me traga conforto, não me traga acolhimento, não me traz prazer, então eu vou em busca de algo que me coloca num desconforto para conseguir um conforto, né? Porque quando a gente está num local, você está perante um outro que age de uma forma não completamente compreensível, usa uma linguagem não completamente compreensível, e você está num contexto físico onde nem tudo te faz um sentido completo, os objetos, a natureza, enfim, né? Óbvio que isso é uma limitação, é algo a ser vencido, é algo a ser construído. Mesmo que eu esteja buscando afetivamente esses referenciais para transformá-los em meus, né? Então, olha, o local de onde meus antepassados vieram, eu quero que isso faça algum significado, tenha algum significado para mim. Mas, bem, muitas vezes pode ser que a pessoa que vai em busca disso jamais venha se sentir confortável e não consiga construir esse local de acolhimento e de conforto, né? Então, essa alteridade que está o tempo todo atravessando esses processos de subjetivação, eles são, independente de serem voluntários ou impostos, eles são aquele momento, né? O momento da alteridade é o momento da compreensão de si mesmo. É o momento onde eu, olhando para o meu entorno, para aqueles com quem eu me relaciono, e a qualidade dessa relação, a qualidade desse lugar onde eu estou nesse momento, é aquilo que vai, de alguma forma, alimentar, né, esse sujeito, alimentar essa subjetivação. Então, eu encaro muito mais a alteridade como um alimento de si, independente, né, de ser compulsório ou não. É lógico, há traumas, isso não pode ser negado, aquele que foi arrancado do seu lugar tem uma história a ser olhada, a ser cuidada, completamente diferente daquele que voluntariamente busca alguma coisa. Mas pensando num cenário um pouco maior, né, o cenário dessa alteridade, eu entendo que existe um momento de uma busca, muitas vezes, onde o outro passa a se confundir com si mesmo, né? Então, a busca dessa relação, desse apagamento das diferenças, onde eu passo a ser um outro, onde eu me constituí como um outro. E aí é um marco na história do sujeito, né? Então, existe um antes e um depois. Então, acho que todas essas histórias, né, muito modernas, como a Débora trouxe aqui, dos intercâmbios, dos deslocamentos constantes que o sujeito contemporâneo está buscando e constituindo novas formas de núcleos familiares, de grupos sociais, né, de afetividade, enfim, né, de amizade, de vínculos, sejam eles como forem, tem a ver com esse alimento de si, tem a ver com o que nós estamos buscando como alimento, né? Então, acho que não há uma resposta, né? Se isso fica registrado, vai ficar registrado em nós enquanto espécie, ou se isso sempre esteve presente em nós, né? É uma dúvida que talvez a gente não consiga, nem com toda a ciência, nem com toda a filosofia, desvendar, mas o que a gente tem como ferramenta de compreensão é essa adaptação ao estranho, essa adaptação a um contexto, como é que se dá essa adaptação, como é essa qualidade, quais são as qualidades, né? O que é que nós buscamos e como nós
constituímos pontos de estabilidade, de segurança, no momento em que é necessário estar em contato com essa alteridade, né? E ter, de alguma forma, um enraizamento, não num local físico necessariamente, mas um enraizamento de si. Como é que esse sujeito se enraiza? Como é que ele busca esses pontos de apoio? Onde ele busca, né? E é nesse processo de constituição que eu acho que essas descobertas vão acontecendo, e que nem sempre são muito fáceis, né? Aí, sei lá, psicanalistas talvez auxiliem esse sujeito, como eu acredito que, por exemplo, o yoga auxilia nessa busca, né? Enfim, onde é que a gente vai buscar esses pontos de apoio nessa relação do desconforto com o estranho, com esse ambiente que nós queremos, de alguma forma, transformar em nosso, né? Então, acho que, de uma certa maneira, a nossa grande história se confunde com as pequenas histórias. O indivíduo, sim, esteve o tempo todo nesse processo de reflexão. Acho que o sujeito reflexivo, ele não é um benefício apenas do sujeito contemporâneo, essa reflexividade sobre si mesmo. Isso faz parte, a gente pode resgatar aqui toda a história das filosofias, da filosofia ocidental, das filosofias orientais, né? Dessa busca do sentido de si mesmo, ou dos sentidos de si, né? Daquilo que me constitui. Enfim, não sei se eu respondi a todas as questões, se eu me aproximei, ou eu abri ainda mais dúvidas, mas eu espero ter, de alguma forma, alinhavado aqui algumas questões para a gente dar sequência aí ao nosso debate. A Cláudia levantou a mãozinha. Eu acho que Tem ela a- quer falar uma partinho antes da Ana ou ouvir da Não, Ana? acho que vamos escutar a pergunta da Ana e conforme for eu já incorporo aí no que Tá está bom. aqui fumegando na minha mente. Vamos lá, Ana. Muito obrigada pela palavra e pelas as colocações excelentes. Eu tenho alguns anos transitando nessa área, né? Fiz pesquisas com várias figuras de estrangeiros, e quando a Cláudia fez aquela pergunta, me lembrou quando eu trabalhei com as crianças de terceira cultura, que na verdade são não só crianças, mas também esse termo se refere ao adulto, que quando criança viveu em vários países distintos, né? E que esse número tem aumentado muito. E, bom, e aí a questão era exatamente essa: qual que é a referência do ponto de vista assim, concreto, né? De tantas mudanças. E apareceu muito assim a casa. A casa é, vamos dizer, o equivalente à raiz, porque essa casa vai na mala, no navio, enfim. Isso pouco muda de um país para o outro, né? E aí eu lembro de uma menina que tinha 8 anos na época, que ela falava assim: é muito bom poder levar a casa, e é legal morar em vários lugares, só que às vezes nessas mudanças quebram algumas coisas, e são coisas que você não acha para comprar, né? Uma linguagem aí simbólica das partidas, dos lutos, e o que se perde também, né? Não é um cenário só de ganho, como, por exemplo, as empresas tentam vender para os seus executivos expatriados, né? Tem muitos rompimentos. Era isso, queria... Achei muito bacana, né? Que bom que você também fala dessa experiência, né? Do seu trânsito por esse território. É interessante essa ideia da casa, né? Como símbolo, de alguma maneira, de algo central, próprio, né? Uma referência mor, de alguma maneira, né? De cada um, aí para as crianças. Eu acho que é um assunto que dá esse tema, acho que dá para expandir bastante. Acho que a fala da Kênia expandiu, sim, de alguma maneira. A alteridade, Kênia, eu só fiquei com isso na minha cabeça para colocar aqui para a gente também, porque
é como também a Ana falou, né? Não há só ganhos, há perdas, o que é que está em jogo, né? Tem sempre um gradiente sutil de ganhos, de perdas, identificações, confusões também, né? Um dos sujeitos, né, dessa pesquisa, fiquei com a frase da Kenny, né? Quando eu passo a ser o outro, pela identificação. E às vezes isso é complicado também, né? Quando existe uma certa porque o que eu vi nos sujeitos que eu pesquisei é que tem que se haver alguma idealização do lugar para onde se vai para você poder chegar até lá, né? Se você sabe que é um lugar inóspito, que está em guerra ou qualquer coisa assim, como é que você vai para um lugar assim? Então, geralmente há alguma idealização, né? Para onde se vai. Mas no caso de um deles, havia tamanha identificação que chegando lá ele passa a se alienar na cultura. Não era que eu vi ali um processo de identificação construída, constitutiva, mensurada com os próprios registros dele, de alguma maneira, né? Havia uma alienação na cultura alheia, em que ele mesmo, em algum ponto, se dá conta disso, depois de uns 10, 12 anos, lá onde ele estava, e ele precisa romper com isso e ir para outro lado do mundo para tentar, de alguma forma, se reencontrar, né? Essa é a fala dele. Ou, nas situações, quando, ainda na fala da Kenny, né? Quando eu quero trocar com o outro, e muitas vezes não se quer. Acho que a Kenny também disse isso em algum momento, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem possibilidades de vivências compartilhadas um pouco mais favoráveis, de alguma forma, em outras culturas, mas houve um tempo em que não, né? Quando a gente pensa por exemplo, Chinatowns, né? No começo do século passado, em que eles viam maciçamente uma espécie de enxerto, né? Enxertava a cultura deles num país estrangeiro, em busca de melhores condições de vida, vamos supor, mas sem trocar com um novo país, né? Algo muito curioso, é como se vivessem, às vezes, após 30, 40 anos, sem aprender a língua estrangeira, né? Sem nenhuma troca. Então, um ambiente impermeável, de alguma maneira, né? Que era transposto para um outro lugar. Então, a gente tem situações, assim, menos de troca, né? De constituição. Agora, só para terminar e seguir conversando com vocês, acho que a Renata queria falar, a ideia de alteridade, porque a psicanálise, de alguma maneira, ela é subversiva, né? Então, ela desloca sempre para outros lugares, ou tenta, pelo menos. E teve um colóquio na PUC de São Paulo, em 98, que se falou sobre o estrangeiro, o estranho estrangeiro, a partir de diversos vértices, né? Da antropologia, da sociologia, da história, da psicologia, da psicanálise, um colóquio que também culminou num livro, né, que se chama O Estrangeiro. E ali nesse livro tem um artigo do Figueiredo, né, do Luiz Cláudio Figueiredo, em que ele fala que a alteridade, a primeira alteridade com a qual nos deparamos é o adulto, né, é o outro, esse adulto, pai ou mãe, absolutamente estranho para o infante, de alguma maneira, né, estranho com o seu mundo, inclusive, por exemplo, com o seu inconsciente, né? Com o seu inconsciente, com a sua sexualidade inconsciente, isso tudo que começa a atravessar a mente ali do pequenininho ser humano, esse movimento de encontro com a alteridade começa aí, mesmo sem sair do berço, ou talvez mesmo sem sair do útero. Renata? Bom, eu acho que a gente está falando de fato de um nomadismo assim, né? De uma mudança e de um caminhar físico e interno também. Mas eu fiquei pensando que durante a fala da Kenny, ela falou da questão digital, né? Então eu também fiquei pensando hoje, como é que a gente pode pensar esse nomadismo digital, né? Que influencia esse estrangeiro, pegando aí um pouco a fala da Cláudia, esse estrangeiro que tem dentro de nós, né? Qual que é
associação que talvez a gente possa fazer entre o nomadismo digital, né? Porque você pode estar em qualquer lugar e, ao mesmo tempo, me parece que você não está em lugar nenhum, né? Acho que é um pouco isso que a Cláudia falou agora. As pessoas às vezes se mudam, não aprendem a língua onde elas estão, né? Às vezes tem até dificuldade de entrar em contato com a cultura onde elas estão inseridas, porque elas ficam tão fechadas de uma maneira que elas ficam falando sempre a própria língua, né? E aí eu fico pensando nessa questão do nomadismo digital, porque assim, é você estar em todos os lugares e ao mesmo tempo não estar em lugar nenhum. Então eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco disso, porque será que isso, esse nomadismo digital, é uma maneira da gente lidar com o estranho que tem dentro da gente e ao mesmo tempo a gente não entra em contato com ele, né? Como esse nomadismo pode influenciar na antropologia, né? Enfim, para abrir aí algumas das coisas que foram me ocorrendo aqui. Posso dizer alguma coisa? Pode. Porque tem mais uma pergunta no Então, chat. passa. A gente escutar a pergunta, e aí vocês duas podem responder as duas. Tem aqui a Paula Senatori. A nossa próxima convidada, aliás, né? Super convidada. Da Bom literatura. dia. Bom dia, né? gente. Sim. E eu acho que é justamente até vou entrar pela literatura, porque primeiro eu queria agradecer, né, o encontro e a oportunidade de pensar junto, né, que eu acho que isso é muito bom. E talvez eu acho que o estar junto, acho que seja um antinômade. Acabei de pensar nisso agora, me veio na cabeça. Porque o nômade, na minha sensação, ele aparece como um errático. E a Kane até falou dessa necessidade do gregário, né? Do nômade se juntar em algum momento. Mas eu acho que quando a gente pensa em nômade, no uso que até que cotidiano que a gente fala, dado o termo, né? Ah, eu sou nômade. A gente tem uma coisa assim que parece uma alegria, né? De ser nômade. Acho que a pessoa fala com orgulho de ser nômade. Ah, eu sou meio nômade. Aí na sequência vem um outro termo, que é eu sou meio cigano. Eu achei engraçado que não apareceu esse termo, né? É, dessa expressão. Talvez até porque a gente vive um momento um pouco de fragilidade, né? De falar de grupos, né? De agrupamentos que sofrem preconceito e tal, e às vezes a gente agora fica um pouco num lugar esquisito, né, de trazer algumas coisas à baila, né? Mas eu acho que na nossa linguagem a gente até usava, né, esse termo, ah, eu sou meio cigano, né, como uma coisa também boa e nômade, né? Então, isso estava na minha cabeça, né, esse sentido do nômade, também em oposição ao exílio, né, como lugares muito diferentes, né, e acho que a Cláudia apontou isso, né, do exílio como ele traz um termo ruim, né, o exilado, ele não está bem, né, ele está numa situação de expulsão, e o nômade, eu acho que a gente usa no cotidiano, me corrijam se eu estiver falando besteira, mas a gente usa de uma maneira muito mais positiva, né, como alguém que tem a força de expandir a partir de um desejo, de uma vontade, né? E aí, o tempo todo ficou martelando aqui na minha cabeça a canção do exílio, que todo mundo estuda isso na escola em algum momento, ainda hoje, né? Então, como um lugar que é forte na nossa cultura e que originou, inclusive, várias canções do exílio, né? Então, eu acho que a gente tem uma questão cultural forte do exílio. No caso do Gonçalves Dias, era o brasileiro que estava exilado, né, em Portugal. Mas a gente tem uma cultura feita de exílios, né? A gente tem os exilados da própria terra, os povos indígenas, né, que tem uma situação de exclusão, de morte, né, de silenciamento, e a gente tem algo que a gente estuda, né, mesmo no nível do ensino médio, né, que a gente, um lugar que era comum no estudo da nossa cultura, de ser uma cultura formada por raças exiladas, né, as três raças tristes, né, a raça branca, que
estaria aqui em exílio, né? Os povos de origem africana também exilados, e os povos indígenas também exilados numa situação paradoxal, né? Então, eu queria falar justamente desse exílio em oposição ao nomadismo, e pegando o que a Renata falou agora do nomadismo digital, e eu pensando ainda na canção do exílio, todo mundo lembra, né, da canção do exílio? Sim, sim, né? Canta um pouquinho, Paula, canta um Peraí, pouquinho. calma aí, eu tinha achado aqui, não vou cantar, né, mas Não? Ah, não, é o poema do Gonçalves Dias, né? Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Lembraram? Então, eu acho que esse texto é um texto bonito, a gente decora uns 3 versos, ele canta assim na nossa cabeça, né? E eu acho que aí, Renata, tem uma questão que acho que me chama a atenção, que o nomadismo é físico. Então, quando você fala em nomadismo digital, eu quase, minha cabeça fala assim, não, acho que não, porque eu acho que o nomadismo ele atravessa o corpo, né? Ele atravessa o lugar. Eu acho que vocês comentaram, atravessa a língua, atravessa os sabores, atravessa o desencontro, atravessa um corpo que vai falar em outra cultura, e aí é um corpo que as pessoas olham e acham estranho, porque você tem um gestual que não cabe ali naquela cultura, que é mal visto, né? Então eu acho que é, eu acho que eu acho que tem essa questão, falei muito, eu acho, mas eu acho que tem essa questão desse nomadismo de ser um corpo que atravessa e às vezes atravessa outras terras, né? Outros sabores, outras línguas, e tem um desejo mesmo de expansão, e tem um exilado que é um jogado, né? É um que foi banido, e aí a gente teria, no caso do Brasil, esse local meio de exilados que depois se transformam numa outra coisa, que, que são uns nômades colocados, né? Eu acho que os nossos exilados meio que viram nômades culturais no sentido de acharem outro lugar de estar junto, creio eu. Então era isso que eu queria comentar. Perdoa se fui um pouco confusa, mas faz parte da manhã de sábado. Deixa eu só Ótimo. colocar uma coisa que eu achei legal, Paula, assim, eu coloquei essa questão exatamente porque eu acho que é uma coisa que está na moda, esse nomadismo digital, né? Que eu acho que tem esse uso, né? E eu acho que é interessante a gente poder pensar, né? Porque o corpo fica de fora, exatamente por isso. Como agora nós estamos aqui, mas o corpo está de fora, né? Então, assim, e aí a gente remete a outras questões que a gente vem falando, né, de psicanálise, do atendimento online, que eu acho que é uma coisa que sempre nos atravessa. Enfim, aí eu acho que Kênia, Cláudia, gostariam de colocar alguma coisa? eu gostaria, acho que a Karen também. Eu acho, e depois a Lídia, né, tá também com a mãozinha, mas só para registrar aqui esses pontos, acho que muito interessantes que elas trouxeram, né, tanto a Paula quanto a Renata, só para a gente seguir pensando, né, Renata, quando o tal do em lugar nenhum, será? Porque aí a gente parte de um ideal também, né, como se tivesse que haver um lugar, sei lá, mais definido, mais padronizado. A gente não sabe se esses que estão transitando em trânsito estão em lugar nenhum. Qual é o lugar de cada um, né? E aí a gente vê, você lembrou agora no final, o nosso trabalho de psicanálise online, que a gente sente isso na pele, né? Tem um paciente que praticamente a cada vez ele está num lugar. Eu estou aqui, no meu mesmo local. E o encontro é com isso, é com essa escuta, com esse lugar, mais que tudo,
não é o lugar onde eu estou, porque tecnicamente ele nem sabe se eu estou em casa ou no consultório, mas esse lugar referência, esse lar, né? Aí que entra. Eu acho que a existência de um lar, vou chamar de lar, né? Que é mais do que o concreto, é mais do que a casa, né? É esse referencial central no psiquismo de cada um, me parece que é imprescindível, qualquer que ele seja, né? O Giovanetti, né, um psicanalista lá da Sociedade de São Paulo, ele fala da função testemunho, muitos leram a informação, o artigo dele, que começou antes da pandemia, ele já atendia alguém que se transitava, mas ele ia percebendo a importância de que ele era esse lugar consistente, né, regular. Então ele escreveu esse artigo sobre a função de testemunho, né? Só para a gente seguir conversando, o desdobramento disso, eu acho que o glamour, né, Paula, de alguma forma, eu não consigo glamorizar de alguma forma nem o nomadismo, eu acho que existem muitos ganhos, mas tem também muito sofrimento, né? Quando a gente aprofunda um pouquinho, quando a gente sai da superfície da história e a gente aprofunda, tem muita coisa ali acontecendo que deixa o glamour de lado, né, de alguma maneira. É enriquecimento, é perda, é tudo isso. Outro dia eu passava pela... E aí, né, enfim, vamos seguir conversando. Tem mais gente querendo falar, eu acho. Lígia? Muito boas as falas, assim, muito instigantes, e teve um elemento que a Cláudia colocou, que eu queria que, né, não conheço essa distinção, eu não me lembro agora quem que ela estava citando, falando sobre essa questão de que os pássaros migram e o humano seria um nômade, né? O humano seria, melhor, o humano seria exilado e os pássaros migrariam, algo assim, né? Eu não sei se eu registrei corretamente, mas eu fiquei pensando, e depois com a fala da Paula, lembrando a canção do exílio, que também todas as canções do exílio, pelo menos as nossas, né? Não sei se porque elas citam o poema esse mesmo poema, tem o pássaro, né? E então o sabiá, né? A saudade no canto do pássaro. E aí eu fiquei pensando, né? Porque sempre que eu penso nessa questão do desterro, do exílio, me vem muito a imagem do pássaro, porque o pássaro ele não tem território, né? O território do pássaro é o ar, e o ar é universal, né? Como se não houvessem demarcações geográficas tão claras para o pássaro, né? No sentido, como, né? Essa coisa da territorialidade mesmo, que foi muito falada, né? E que para o pássaro isso se dá sem demarcações tão claras, né? E aí o Darwin vai fazer toda a investigação, né? Fiquei lembrando dos centilhões lá e de toda a investigação que vem por traços, né? Desse formato do bico, um jeito desse pássaro de se apresentar aí, conforme o mesmo pássaro, mas como é que ele se apresenta num lugar e em outro, né? E até fiquei imaginando naquela pergunta que a Cláudia fez, será que no futuro a gente vai precisar fazer uma investigação desses traços que forem ficando, né, nas nossas manifestações culturais, para poder investigar de onde é que nós viemos, porque ninguém vai saber de onde veio exatamente. Mas, assim,
fiquei com essas perguntas meio caóticas, assim, como se a gente tivesse uma dimensão mais pássaro, uma dimensão mais sutil ou mais aérea, em que a gente pudesse fazer esse trânsito com mais facilidade, e uma outra mais territorial, mais corpórea, né? Como vocês também trouxeram, a coisa do corpóreo como uma marca mesmo do estranhamento. Né? Então, esses dois lados, né? O que transita e o que pesa mais nesse trânsito. É interessante, eu levantei minha mãozinha aqui que eu também queria falar. Eu achei interessante, agora pensando nessa fala da Lígia também, a questão da escolha, né? O que é escolha, o que é uma coisa... Porque mesmo os pássaros, que você fala essa coisa deles terem essa... não tem, vamos dizer, o ar é o ar, e eles... Mas mais ou menos, né? Tem uma coisa das estações e eles precisam ir para um determinado lugar para eles poderem sobreviver, né? Então, eu acho que nunca é uma coisa eles outra, pousam, né? não é uma coisa ou outra, né? Eu acho que a gente também está envolto nessa ideia. Eu pensei na fala da Paula, quando ela traz essa coisa mais leve do nômade, e eu entendo, acho que nesse sentido, como a gente usa de se apropriar de uma liberdade e de uma possibilidade de transitar. Mas, ao mesmo tempo, isso que a Cláudia traz da dor, eu acho que é tão importante, né? Eu assisti aquele filme, não sei se vocês viram, aquele Nomadland, né? É um filme, é muito interessante, e eu acho que ele ajuda a gente a ver, porque ali ele mostra uma comunidade mesmo, né? Como as pessoas transitam, cada um nas suas vans, e tem aquele trânsito, e tem uma fala da personagem, que uma garota encontra com ela e fala, minha mãe falou que você é homeless. E aí ela fala, não, eu sou houseless. Ela faz uma troca com as palavras, né? Porque para ela, aquela van é o home dela, de alguma forma, né? Ela não tem uma casa, mas ela criou aquilo naquele lugar que para o resto das pessoas parece uma coisa super estranha, né? Para a menina que mora na casa com a mãe, com a família e tal. Como assim? Então ela fala, eu não sou homeless, eu posso ser houseless, né? Não tenho uma casa, mas eu tenho lá. Mas uma coisa que me pega é essa coisa eu fico pensando um pouco quando a gente está nos processos de análise ou nos processos de grandes mudanças da vida, que a gente pode pensar nesse nomadismo, nesse processo de transformação, né? Agora eu não estou falando de uma mudança física daqui para lá, mas num processo interno, onde essas mudanças vão acontecendo, e o quanto esse momento do trânsito é extremamente doloroso, né? As grandes mudanças, os nascimentos, as separações, as mortes, os divórcios, enfim, né? Estou pensando em grandes mudanças na vida, ou mudança de trabalho, enfim. A gente às vezes brinca, eu brinco com o paciente, parece que está no meio do caminhão de mudança, né? Aquela sensação do cachorro no caminhão de mudança, tá tudo fora do lugar, né? É um momento de muita criatividade, que pode ser de muito desenvolvimento, de muito crescimento, de muita expansão, mas é um momento de uma extrema dor também, né? Assim, não tem parto sem dor, assim, tem um processo que está acontecendo ali. Então, acho que todas essas mudanças, né, estimuladas por um sonho, uma idealização, ou um projeto, ou tal, né, elas vão implicar numa movimentação gigantesca, né, interna, aonde eu acho que tem sim muita dor envolvida, né? Acho que a Renata trouxe essa história do nomadismo digital, foi uma coisa que eu fiquei curiosa também, fui pesquisar o que era isso, o que é essa história, né? E são pessoas contando de experiências que elas conseguem trabalhar, né? Porque essa do filme é muito interessante de ver, é um filme dramático, assim, você fica tentando entender por que ela vai, ela não tem onde ficar, aí depois no meio do caminho você vai, não tem uma família, poderia ficar, mas ela tem uma escolha de ir. É bem bacana, né? Mas essa história do nomadismo digital é uma coisa que permite as pessoas trabalharem à distância, ganharem dinheiro, fazerem seus trabalhos e poderem ir para outros lugares. Mas tem uma abdicação importante, porque eu fiquei lendo tudo bonito, mas tudo muito solitário, né? Como é que funcionam esses encontros, né? Aonde você ganha, onde você perde, o que você adquire, o que você abre mão, enfim, movimentos da vida, muitos, e é isso que
me vindo à cabeça essas lembranças. O filme é muito interessante, eu acho que vale a pena assistir. E... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre a Iris. Débora. Eu acho que a Kênia queria falar um pouquinho das perguntas e depois queria também dar um retorno em algumas colocações. Acho que foram todas colocações muito ricas, né? Da Ana, da Cláudia, da Renata, da Paula, da Lígia, e agora você, né, Débora? Estão trazendo várias formas aqui de interpretação para o tema de hoje. E eu acho bem interessante que apareceu, retomando, em todas, aparece essa coisa do que a casa ou do lar, né? A casa ou o lar, enfim, o que é esse lugar de conforto que o sujeito está buscando e como ele constrói isso, né? Se é físico ou não. Eu acho que existe sempre uma tensão nas relações de alteridade, né? Quando você está perante o outro, a tensão, seja nessa precedente de uma idealização, como a Cláudia fala, olha, a idealização precede a experiência, então, quando eu não sou arrancado, mas eu vou a um outro lugar voluntariamente, né? Eu idealizo esse lugar, mas, enfim, quando eu chego lá, seja arrancado ou não, existe uma tensão, né, nessas relações de alteridade, e que nas ciências sociais a gente tem conceitos que talvez na psicologia sejam um pouco diferentes, mas eu achei importante trazer a ideia de assimilação ou acomodação, né? Para a sociologia, quando o sujeito assimila, ele tem que se tornar o outro por uma questão de poder. Então, os portugueses chegaram aqui, os indígenas tiveram que assimilar a cultura portuguesa, falar a língua portuguesa, enfim, deixar seus rituais, suas crenças, sua cultura tradicional. Em muitas tribos isso hoje está sendo retomado. Bom, enfim, isso é uma outra história, não vou abrir muito aí, mas para falar desse conceito de assimilação, quando o sujeito que chega de outro lugar impõe, né, a sua própria cultura por relações de poder, ou o sujeito nômade que vai ao lugar do outro e ele ali é apenas um a mais e ele precisa assimilar, né, essa cultura desse outro. E em contraponto a essa assimilação, a gente tem na sociologia a ideia de acomodação. Então, os indígenas, os africanos que foram trazidos na condição de escravos para a América tiveram que passar por um processo de acomodação, do tipo, olha, tudo bem, eu faço do jeito como você está mandando, mas isso não está certo. Lá dentro de mim eu sei que não é assim que é para ser feito, essa não é a melhor língua, essa não é a melhor crença, essa não é a melhor alimentação, enfim, né? Então, acho que o que eu me refiro a essa tensão nas relações de alteridade até que ponto esse sujeito que vai se constituindo assimile e acomoda, e às vezes a assimilação e a acomodação se sucedem, né? Num momento eu assimilo, no outro momento eu me acomodo simplesmente. Acho que não são, né, esses binarismos, essa coisa é muito complicada no humano, a gente é tão complexo nesses processos de constituição de si, né? E então eu queria apontar essa perspectiva e na fala da Renata, retomar uma coisa, será que, como influencia a antropologia essa busca desse nomadismo, da busca intensa do nomadismo contemporâneo, como ele está acontecendo, né, ou fisicamente, ou digitalmente, como que isso influencia a antropologia? Eu acho que se constituem apenas novas situações de análise, né? O sujeito humano é o mesmo. Esse sujeito que está se relacionando com a alteridade continua trazendo as mesmas históricas questões, né? Então, acho que não impacta em termos de que precisa haver uma outra antropologia, ou uma outra ciência, ou uma outra forma de compreensão do humano. E aí isso me remete à fala da Paula, que ela depois colocou aqui, não glamourizei, né, o nomadismo, enfim, mas me provocou a pensar em alguma coisa, no sujeito que
fala positivamente de si, eu sou um cigano, eu sou um nômade. Então, muitas vezes, o sujeito contemporâneo, ele se orgulha de fazer parte de vários grupos, de vários locais culturais, né? Mas nunca assume integralmente isso como algo que é a constituição básica da sua identidade. Ele preza exatamente pela manutenção dessa coisa multifacetada, né? Dessa identidade multifacetada. E isso, de alguma maneira, é importante e o coloca num trânsito constante, sem deixá-lo enraizado numa única forma de identificação, né? Então, quando a Paula diz assim, o nomadismo é físico, então talvez seja uma incoerência falar em nomadismo digital. Eu concordo absolutamente, acho que sim, o nomadismo é físico, mas o digital, a experiência digital nos coloca imediatamente, quando você entra num local digital, você sabe que aquilo é mental. Isso te coloca imediatamente numa relação, olha, eu não sinto, eu não vejo, eu não percebo, o meio não está me influenciando, mas é o ideal, é aquilo que eu posso fazer mentalmente nesse lugar, né? E como é que nós estamos cada vez mais no digital privilegiando esse mental em detrimento da experiência física? Isso foi uma coisa que a Paula falou que me ficou na cabeça. Eu acho que é uma questão muito importante para a gente pensar na constituição de subjetivação do sujeito contemporâneo. O quanto se desprender da experiência física impacta nesse processo de constituição, né? Inclusive porque, retomando aqui uma fala da Lígia, que ela fala, o Darwin vai lá falar, o pássaro muda de forma conforme o lugar que ele se adapta. Que forma nós teremos nesse lugar mental? Qual é a nossa forma nessa realidade virtual? Esse lugar que a gente vai buscar e que, uma vez estando ali, você, qual é meu avatar? Qual é o meu, né? Como eu estou me criando, como eu estou me constituindo nesse local? Eu acho que isso são questões bem importantes para a gente colocar. Enfim, eu acho que eu fiquei tão provocada pela fala de todo mundo que eu quis, de alguma maneira, pontuar um pouco aí. Ana colocou aqui uma comunicação no chat, Ana. Fiquei curiosa do que se trata. Na verdade, eu estava procurando um filme que não sei, é de outro país, não sei qual, que uma instituição que trabalha com adultos, né? Crianças de terceira cultura, e eles colocam muito essas questões que nós falamos aqui, né? Do pertencimento e tal, mas eu não achei, muito tempo que eu não uso, não achei. Agora, esse aqui é uma coluna que eu escrevi, acho que semana passada, sobre a criança de terceira cultura, se alguém tiver interesse em ver, é bem introdutória. A terceira cultura, você está chamando origem, referência de país? O que é a terceira cultura, né? Esse termo ele surgiu em 1990 por um casal de sociólogos, né, que foi para a Índia, se eu não me engano, e estudar as comunidades de expatriados, né, executivos, pessoas de religião, enfim, que moravam em outro país. Então, é assim, aquela pessoa que no período de desenvolvimento, ele mora em várias culturas diferentes. Inclusive, é bastante comum o pai ser de um país e a mãe de outro. Ele já nasce num outro país que mora, por exemplo, filho de diplomatas, e tantos outros, os missionários e tal. Então, isso forma uma terceira cultura. Esse casal de sociólogos, né, foi definindo isso, que eles nem são da cultura do país de origem do pai, nem da mãe, e às vezes nem mesmo do país onde ele nasceu, mas a junção disso tudo que dá uma cultura diferente, né? Então, esse termo também se usa para esses adultos que viveram assim na infância e adolescência. E tem uma série de questões psíquicas nessa história. Que interessante, Ana. Obrigada pela sua contribuição. Kênia levantou a mãozinha.
Eu fiquei provocada pela questão, né, da migração instintiva da ave, da nossa migração voluntária, enfim. Eu fico me perguntando sempre o quanto o ser humano tem consciência do que é instintivo em si. Será que isso é claro para nós? Eu acho que as nossas várias camadas culturais acabaram trazendo um apagamento, sabe? A gente nem sabe o que é instintivo em nós. A ave sabe, ela sabe. Mas até que ponto, né, essa necessidade do deslocamento, quando ela é, por alguma razão, uma coisa voluntária, motivada por algum desejo, algo que aconteceu na vida do sujeito, o quanto isso também não está trazendo daquele instinto do ser que começou a caminhar lá em África há milhões de anos atrás, sabe? O quanto isso não está impregnado na nossa espécie como algo que traz essa necessidade de deslocamento. E falando em casa, esse debate apareceu muito das crianças, inclusive, acho bem interessante pontuar a questão da visão infantil, né? Casais que atualmente se propõem a viver num motorhome, né? Então, além dos trabalhadores de circo, os trabalhadores circenses têm esse nomadismo, né? E eu, uma época, trabalhei muito com a educação das crianças circenses, que é algo muito difícil, crianças nascidas no circo, que não ficam muito tempo num local, como promover a educação, a escolarização dessas crianças, tão difícil quanto promover a escolarização das crianças ciganas, enfim, essa questão do que é instintivo em nós, de como nós constituímos o lar ou a casa, as referências, sejam elas físicas ou não, né? Eu acho que são questões muito importantes que foram trazidas aqui por todos e que colocam algumas perspectivas aí, né? Para enriquecer um pouco a nossa compreensão. Tem alguém para falar? Eu posso falar um pouquinho? Joel Joel. colocou aqui no chat: o mundo é grande e belo, demais para nascer e morrer no mesmo lugar. Desconheço o autor. Eu amorizei o nomadismo, ele brincou. Tem toda razão, né? Sim. Tem isso também. Eu me lembrei tem um poema do Mia Couto que ele fala disso. Ele diz: os muros do meu, eu não vou saber dizer agora, mas a essência, né? Os muros do meu país, as fronteiras achavam que era suficiente eu estar aqui, né? Em Moçambique. E aí ele vai, muito, de forma curta, mas muito linda, né? Como é a poesia dele, ele vai desconstruindo essa ideia. Eu, pessoalmente, acho lindo viajar, ir para lá, não voltar, ficar. Eu tenho também essa experiência, né? Agora, estamos falando de problemáticas, sei lá, né? Desdobramentos aí desse percurso. Até esqueci o que eu ia dizer agora. Assim, da terceira cultura, aí é que tá, né, Ana? Deixou de ser só filho de diplomata, ou filho... todo mundo, né? A Débora tem filha, cada uma num país, eu tenho sobrinhos em outro país, com uma mãe de outra, são terceira culturas, né? Todos eles aqui da parentalidade, né? Inclusive, vão entrando questões, né? Por exemplo, sobrinhos, aliás, filhos do meu irmão que moram, mãe sueca e moram na Inglaterra, meu irmão brasileiro, chegou um momento que meu irmão Alexandre disse assim, eles estavam lá com o passaporte sueco da mãe, né, as crianças, a nacionalidade sueca, a nacionalidade italiana, que nós temos por descendência, né, sou neta de imigrantes. E o Alexandre falou assim, a gente vai ter que abrir mão de não sei qual que era a questão, a gente vai abrir mão do passaporte brasileiro. E deu um negócio na hora, né? Eu falei assim, mas como assim, Alexandre, abrir mão do passaporte brasileiro, né? Ele falou, não, a gente não precisa, porque com o italiano a gente consegue fazer isso, com o sueco a gente consegue fazer aquilo e tal e tal. Eu falei, mas não é só um documento, meu psicanalista, imagina, né? Eu nem dormia à noite. Né?
identidade deles, né? A história deles. Fiquei quase doente, né? E aí ele foi escutando, ele falou, talvez, vamos ver, né? Então, é o que está se passando hoje, né? É claro que a gente fala de recortes, mais ou menos, né? Não é o mundo inteiro, a gente está falando de um recorte, enfim, específico de população, mas acho que isso está ocorrendo muito, né? Terceira cultura. Sim, você tem razão. Super atual. Ana, você quer falar? Eu vou ter que Só ser você é bem aquela rapidinho para concluir. chata da hora, né? Mas fala, Ana. Não, ela tem razão. Hoje está muito mais comum, não só filho de missionários, de militares e diplomatas, né? Mas você tem os filhos dos refugiados que vão criança, né, para o refúgio, eles são também essa criança de terceira cultura. E também eu entendo que a adoção internacional vai gerar essa questão também. E ao mesmo tempo fiquei pensando, né, que no início da fala da Kênia, ela fala sempre do deslocamento, 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 e o deslocamento está tocando aqui na minha cabeça até agora, né? Não sendo exilados e não sendo necessário mudar, né? Acho que como psicanalista eu fico pensando qual é esse deslocamento, né? Que ao invés da pessoa poder pensar, ela se desloca, né? E fica só se deslocando, o que tanto será que de alguma maneira, né? As pessoas buscam, né? Porque como a Cláudia diz, né? Tem um determinado lugar que a pessoa vai por uma idealização, lá ela vai achar alguma coisa que ela ainda não achou dentro, talvez fica buscando fora, né? Mas acho que também tem um pouco esse tom, né? Fiquei pensando aqui, né? Que deslocamento será este, né? Que dentro da mente nos faz buscar fora, né? Enfim. Renata acabou de achar aí um tema para um próximo Ciência e Psicanálise, já gostei da ideia. No livro eu falo um pouco disso também, viu? No livro que você vai sortear. Então, a gente pode pensar A bem gente nesse vai entrar no assunto. sorteio também ou não? A gente vai ficar de fora, né? Fica de fora, porque vou falar que é marmelada. Senão é marmelada. A gente, infelizmente, está no final do nosso tempo. Eu queria agradecer muito, muito a Kênia por ter vindo nos presentear com a sua presença, com seu conhecimento, com a sua simpatia. Foi muito bom te conhecer e te ouvir. E a Cláudia, minha querida colega e amiga, parceira, né, por estar aqui conosco e ter trazido a Kênia e ter trazido também a sua contribuição, seu conhecimento, sua história. Foi um prazer ter todos vocês aqui com a gente hoje. Antes da gente sortear o livro, eu queria dizer que o Ciência e Psicanálise é uma atividade que acontece a cada 2 meses aproximadamente. A próxima vai ser no início de outubro, sempre é no primeiro sábado do mês, pelo Zoom, online, nesse horário. É só vocês acompanharem lá no Instagram e no Facebook as nossas mídias que a gente vai noticiando, né? A gente tem vários eventos interessantes na sociedade, teremos em breve a Paula, aqui no Literatura e Psicanálise. O Literatura e Psicanálise é um evento coordenado pela Cláudia e pela Carolina, outras 2 colegas nossas. É uma atividade que acontece mensalmente. A gente tem também o cinema, temos muitas atividades interessantes e que bom tê-los aqui conosco, né? A gente gostaria de se estender muito mais, mas a gente vai manter o horário. Então, de novo, eu queria agradecer muito e pedir para Jaque sortear, aparecer aí sua carinha e sortear o livro, e aí eu vou pedir para o sorteado mandar pelo WhatsApp para as meninas, o mesmo WhatsApp que vocês fizeram a inscrição, mandar o endereço que a gente vai providenciar a entrega do livro, tá bem? Vamos lá. Vamos. Olha lá a caixinha. Eu já tenho, eu ia contar isso para vocês, tá? Então, tudo bem. Eu te empresto, Renata, se você quiser. Ana Silvia Rosal. Ana, ganhou. Muito bem. Muito obrigada. Vou usar bastante. Que bom. Parabéns. Ana, se você puder, Ana, manda aquele link do trabalho que você escreveu, manda no WhatsApp da sociedade que as meninas passam para a gente. Eu, pelo menos, tenho um pouco de dificuldade de pegar isso do chat aqui. Então, eu vou mandar de minha tese também. Eu fico um pouco receosa de mandar, porque eu tinha que corrigir uns erros de digitação e não corrigi, deixei o tempo passar, mas vou mandar então também, que é sobre os refugiados.
Muito obrigada por todos pela presença. Mais uma vez agradeço em meu nome, em nome da Renata e nós aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. Agradecemos aí a presença afetuosa de todos vocês e esperamos nos encontrar nos próximos. Agradeço também. Agradeço muito todos que estão aqui. A conversa eu achei que foi sensacional, um sábado muito gostoso de manhã. Espero vê-los, vejo rostos conhecidos aqui, e isso é muito bom. Até um próximo encontro, eu espero. Obrigada, Débora, Renata, e muito obrigada, Kênia. Obrigada a todos, gente. Um bom final de semana Excelente para final de vocês. semana. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado, um abraço, Kênia, um abraço, Cláudia, valeu. Valeu, Edson. Acho que podemos já. Te encontro no WhatsApp, Rê. Tá bom, até já. Obrigada, meninas. Obrigada, Jaque. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, Gi. Obrigada, Bom fim de semana. Giovana. Bom ter vocês. Tchau, obrigada. E um bom fim de semana. Um beijo. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.